Olá, eu sou Ana Leal do canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar pais, familiares, amigos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar recursos de informática. E se você gostar desse vídeo, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. Se inscreva no canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Antes de entrar propriamente no vídeo, eu vou fazer a minha autodescrição para aquelas pessoas que têm uma baixa visão ou que são cegas. Vamos lá. Meu nome é Ana Leal, a cor da minha pele é morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, a cor dos meus olhos castanho escuro, eu estou com um óculos escuro com grau, eu estou com uma camiseta azul e atrás de mim tem estantes com livros. Então, vamos lá? Vamos ao texto. Recursos de informática. As tecnologias da informática e comunicação podem ser grandes aliadas tanto para a pessoa com baixa visão como para a pessoa cega. O computador possui aplicativos e recursos que permitem atender às necessidades de cada pessoa no que se refere à ampliação, ao contraste, à edição de texto e à leitura via áudio. Muito bem. Então, nós vamos agora falar como que pode ser usado. Então, a organização do ambiente, ele precisa proporcionar à pessoa que tenha deficiência visual um conforto. Então, vamos, primeiros equipamentos. Você tem ali um computador ou um notebook, ou um celular. Como é que está posicionado? Isso é muito importante. Eu gosto muito de orientar que as pessoas trabalhem com ou notebook ou computador. Por quê? Porque a tela é grande, né? Então, o monitor é grande. E aí isso vai facilitar para que você possa aumentar o tamanho da fonte ou o tamanho da letra. Então, é importante que a visualização seja adequada, ou para mais ou para menos, mas isso vai facilitar. A outra coisa é a postura. Se a pessoa está numa cadeira adequada para desenvolver aquela atividade que ela tem que desenvolver ali no computador. Porque se você não estiver com a cadeira adequada, eu digo por mim, tá? Que eu estava trabalhando numa poltrona e me doía muito a cervical.
Então, isso aí vai também interferir. Então, essa organização do ambiente, né? Esse ambiente se resume no aparelho que vai ser usado, né? O equipamento, a questão da cadeira, como é que a pessoa está naquela cadeira ali, a fonte, né? Como é que vai ser direcionado tudo isso aí, né? O tipo de atividade que a pessoa vai desenvolver, né? O tamanho, como eu já falei, do texto, o tamanho das imagens também é importante, né? Tamanho dessas imagens, para que a pessoa possa manter um controle no seu campo visual. O campo visual é importantíssimo. Não esqueçam disso. Aqui eu tenho vídeos, tem um específico falando, eu sempre falo no campo visual, mas tem um específico falando sobre o campo visual, né? Então, cada um enxerga de uma maneira, vai depender do quê? Do seu campo visual. Então, isso é muito importante. Agora, uma outra coisa que eu vou passar aqui, uma dica para vocês, perdão, é o seguinte: podem ser usados textos em forma de coluna única, com margens aumentadas para pessoas com visão central. A central e aqui deixa eu colocar aqui para vocês. A central e a periférica. Então, se a pessoa tem só a visão central e não tem a periférica, nós então precisamos colocar em forma de coluna única com margens aumentadas. Ou em duas colunas para aquelas pessoas que têm a visão periférica. Entende? Justamente porque elas, às vezes, a visão central é embaçada, ou às vezes a pessoa não tem a visão central, mas tem a periférica, né? Aquele que olha de ladinho. Aqui no ladinho vai ter a visão. Então, em duas colunas, porque vai facilitar. Bom, tem a outra questão também, que é o sintetizador de voz. No último vídeo, em recursos óticos e não óticos, eu falei para vocês sobre esses sintetizadores de voz. E aí, agora, nós temos a IA. A IA, inteligência artificial. Então, se a pessoa tem vamos dizer assim, um programa que, não vou dar um nome aqui, porque senão eu vou estar fazendo propaganda. Mas, o que acontece? Você, no caso aí, a pessoa que é vidente, pode fazer para aquele que tenha dificuldade, pegar, utilizando esse programa, eu quero escutar a leitura de um livro. Beleza, então você, com a IA você vai colocar, é lógico que você vai jogar lá, armazenar um PDF desse livro. A IA vai fazer um podcast, ou se não, se você não quiser, mas eu acho muito interessante. E aí, ela além de ler, ela vai analisando
capítulo por capítulo, numa conversa, né? Sempre são duas pessoas. Então, isso aí ajuda muito, não só para quem tem a deficiência visual, assim como para quem é vidente. É muito interessante. Então, mais um recurso, mais uma acessibilidade. Gente, acessibilidade não é só para quem tem a deficiência, não, seja ela qual for, tá? Talvez mais tarde eu traga aqui para vocês a questão mais específica da acessibilidade, que a acessibilidade é para qualquer pessoa. Acessibilidade em forma até cultural, ou mesmo não cultural, ajuda e muito. É um outro mundo a desvendar. Então, a pessoa, né, com a deficiência, a gente já viu que existem vários recursos para beneficiá-la, né? De acordo com a sua necessidade, de acordo com o tipo de atividade que tem para desenvolver, com a urgência, né? Muito bem. Agora eu vou falar de uma outra acessibilidade. Aos pouquinhos eu vou jogando para vocês esse universo de acessibilidade. Eu vou falar sobre um sistema, que é o Sistema Operacional dos Box. Muitos não conhecem. Eu, quando comecei a trabalhar com esse sistema, eu adorei. Adorei porque facilita muito o entendimento daquela pessoa que tem a deficiência. Como ajuda esse sistema operacional dos Vox? E esse sistema operacional dos Vox, ele foi criado pelo professor José Antônio Borges, que ele é da UFRJ. E esse sistema operacional que aqui no Brasil ele venha, então, a dar origem à web acessível. E a gente vai ver mais ou menos, né? E não só a web acessível, assim como os leitores de tela. Leitores de tela, Ana? Temos vários. Virtual Vision, NVDA, o JAWS, e, né, o NVDA, que é o Orca, né, e outros, tá? Mas tudo começou com o DOSBox. Eu vou até contar um pouquinho só da história. Esse professor, ele dava ainda dá aula de computação na UFRJ. E aí, foi parar lá um aluno cego. Ele falou, como é que eu vou ensinar esse rapaz cego? Aí ele começou a pensar o que ele poderia fazer para facilitar o entendimento, para que ele pudesse acompanhar. E ele, então, criou o DOSBox. Aos pouquinhos ele foi cada hora desenvolvendo uma ferramenta e essa ferramenta chegou até a internet. E esse aluno, ele então foi o primeiro cego do Brasil a entrar na internet, que é o Marcelo Pimentel. Aí depois ele deslanchou, né? Muito bem. Nós vamos agora, então, para vocês saberem como é que foi o início, né?
E o DOSBox ele foi criado em 1993. Mas vamos ao conceito do sistema. Olha bem, é sistema operacional, tá? Não é programa. Sistema operacional DOSBox. Ah, como é que eu faço? Vou dar aqui para vocês. Tá já na última versão. Eu vou colocar, me parece que é 2.4, se não me falha a memória. Eu vou colocar aqui para vocês o site disponível para quem quiser entrar. Vamos lá. Ambiente específico com interfaces adaptativas que oferece programas próprios como editor de texto, leitor de documentos, recursos para jogos didáticos e lúdicos, calculadora vocal, programas sonoros para acesso à internet, como correio eletrônico, acesso a homepage, Telnet, FTP, chats e muito mais. O DOSBox contém ainda um ampliador de tela e um leitor simplificado de telas para o Windows. Trata-se de um programa gratuito disponível em... Aí eu vou falar, mas tem aqui. http://intervox.nce.ufrj.br/DOSBox. Mas eu coloquei aqui para vocês. Então, com isso, né, a web, então, naquela ocasião, ela estava ao alcance de todos, né? E a web, né, quando ele criou para esse aluno, no caso da internet, foi chamado o Projeto Intervox. Vocês vão ver, Webvox, Intervox, tudo é assim, termina com Vox. E aí surgiu em 1996. Como funciona a acessibilidade social na computação ou na web? Então, nós vamos ver, como fala o professor Antônio Borges, que é preciso 3 ingredientes que precisam sempre andar juntos: o conteúdo, a ferramenta e o usuário. Entende? E aí, eles fizeram uma experiência, e com outros professores fizeram, porque a história é muito longa. Mas aí eles fizeram uma experiência do Discavox. E com isso, logo de início, 400 pessoas cegas entraram na internet para um bate-papo. Foi a primeira experiência. Então, 400 pessoas. Olha, muita gente, né? E aí, em 1998, começou a existir um navegador especializado textualmente, que foi a Webvox. E eu estou colocando só assim, bem en passant, só para vocês terem uma noção da importância do DOSBox. Em 1998, os cegos, olha que dado importante e que eu não sabia. Acredito que muitos de vocês também não conheçam. Os cegos demandam serviços bancários, né? Então, como os cegos demandam os serviços bancários, o Bradesco ele vai, então, produzir uma acessibilização que vem a se chamar Internet Bank. E aí, eles criam o quê? O Bradesco ele cria
um leitor de tela, que eles vão chamar de quê? Virtual Vision, como eu falei para vocês. Mas, na realidade, esse leitor de tela não adiantou de nada. Sabe por quê? Porque não houve um treinamento, né? Como é que você vai usar uma ferramenta se você não sabe utilizá-la? Então, foi aquilo que o professor José Borges falou. Conteúdo, ferramenta e usuário. Então, não deu certo. Não funcionou. E aí, o que o Bradesco fez? Aí foi criado uma quantidade grande de cursos, tá? Através da Fundação Bradesco, para que houvesse a alfabetização digital. Interessante, né? E com isso as pessoas cegas, então, tiveram acesso ao sistema bancário. Então, foi assim que as pessoas cegas tiveram acesso ao sistema bancário. Porque através dos cursos, elas aprenderam a como utilizar aquele serviço pela internet, né? Que é chegar ali no coisa, mexer e por aí vai, no computador, mas foi preciso um curso. Nós tínhamos também, em 1995, eu me lembro, do JAWS, né? Se a minha pronúncia não estiver correta, não se preocupem. Mas que é também um leitor de tela. Só que ele não era aqui do Brasil. Muito caro. E aí, o que as pessoas faziam? Clandestinamente, utilizavam. Mas não era uma coisa legal. Por quê? Porque era muito caro. Eu me lembro, muito caro mesmo. Bom, aí vai surgir o NVDA, tudo origem do DOSBox, que é outra alternativa para leitor de tela no Windows, tá? E em 2026, nós temos então, 2006, nós temos então o VoxTube do DOSBox. E aí nesse VoxTube, nós podemos entrar no Google, nós podemos entrar no YouTube e outras ferramentas. Então, tá tudo ali selecionado através de letras. O DOSBox, ele funciona assim, o que você deseja? Aí você vai selecionando, ele vai falando tudo para você. Tudo. Então, por isso que eu digo, ele facilita muito. Você apertou a letra A, ele vai falar A. Você apertou a letra N, ele vai falar N. Você apertou A, ele vai falar A. Você já sabe que formou Ana. Entendeu? E por aí vai. Então, ele facilita bastante. Tem pessoas que estão tão acostumadas com o DOSBox que elas não se preocupam em ficar ali na internet, até porque, como eu disse, o DOSBox fala tudo, né? Bom, então, resumindo aqui, o DOSBox trouxe a internet para perto dos deficientes visuais do Brasil, porque ele apresenta a internet de forma trivial. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado.
entra no site para ver como é o 2Vox, tá bom? É um recurso maravilhoso. E se você gostou, compartilhe. E não esqueça, hoje eu estou bem atacadinha, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.